Todas e todos que vão me assistir depois, né, dessa gravação, se você está assistindo depois, muito obrigado. Eu sou Hugo Fernandes. Já já a gente vai ter uma live com a Natália Pasternak. O assunto é sobre as curas, ou as panaceias, vamos dizer assim, né, em relação ao que se espalha sobre cura de coronavírus, né? A mais famosa de todas é a hidroxicloroquina, e a gente vai falar sobre ela principalmente hoje, mas sobre várias outras coisas também, perfeito? E prontinho. Olá, Natália, tudo bem? Fala, Hugo, tudo bem? Tudo bom, bom demais, bom demais. Pessoal, recebam Natália Pasternak. Natália é bióloga, ela tem doutorado e pós-doutorado em microbiologia, é pesquisadora, colaboradora do Instituto de Ciências Biológicas da USP e é a presidente do Instituto Questão de Ciência, uma iniciativa relativamente nova, né, Natália? Mas que é a primeira iniciativa do Brasil totalmente voltada para a defesa de evidências científicas em políticas públicas. Eles mantêm uma revista, do qual sou fã, chamada Questão de Ciência. Natália, fala um pouquinho, antes da gente começar o nosso papo, o que é o IQC? O IQC é o primeiro instituto brasileiro voltado para a promoção de políticas públicas baseadas em evidência científica. Então, o que a gente faz? A gente faz promoção de ceticismo e de pensamento crítico e racional. A gente quer que as políticas públicas sejam baseadas em ciência e não em achismo. E a gente também quer que as pessoas consigam colaborar com isso, pressionando o governo, conhecendo como a ciência funciona. Para as pessoas poderem colaborar com isso, elas precisam entender o que é ciência e o que não é. Então, a gente mantém também a revista e os canais de comunicação com a sociedade, as nossas mídias sociais, para tentar passar esses conceitos para a população sobre o que é ciência e o que não é. E tem muita coisa que não é ciência e que se fantasia de ciência para enganar as pessoas. Então, é com isso que o IQC trabalha. E é o único instituto brasileiro que trabalha com isso. É um braço da comunicação da ciência que é completamente diferente de mostrar a beleza da ciência ou de educar as crianças para a ciência, que são coisas importantíssimas, mas não é isso que o IQC faz. O que a gente faz é realmente promover pensamento crítico e racional. A gente quer que as pessoas entendam como que a ciência funciona e para que ela serve. O IQC é fantástico. Já tem gente aí dizendo que virou fã do IQC. Pois é, Oba! eu sou fã desde quando foi criado, eu acompanho desde da inauguração, né? Então, assim, já é uma iniciativa que veio, inclusive. Eu não sei como não tinha nada parecido antes disso, né, Natália? Porque é de extrema necessidade. A gente está falando de situações pelas quais nós já passamos no Brasil, de total desrespeito à ciência. O que a gente está falando, no fim das contas? De economia. A gente está falando de custo-benefício do dinheiro público, né? A empregabilidade do dinheiro público de uma forma mais acertada, de uma forma mais eficaz, que é o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Então vamos logo responder uma pergunta que me fazem bastante, viu, Natália? Para Manda a ver. gente introduzir o nosso assunto já com uma polêmica. Você torce contra a cloroquina? Não! Ninguém torce contra um medicamento. Inclusive, se eu tiver malária, eu vou tomar cloroquina. Se eu tiver que ir para um lugar onde tem risco de malária, eu vou tomar cloroquina. Se algum dia eu sofrer de alguma doença autoimune, provavelmente o meu médico vai receitar cloroquina. Eu não tenho nada contra a cloroquina, ela é um bom medicamento. Ela é um bom medicamento para as doenças para as quais ela foi testada. E se ela se mostrar um bom medicamento para a Covid-19, eu vou achar ótimo. Eu não tenho absolutamente nada contra a cloroquina. Eu tenho a favor da ciência respeitada para a gente saber se a cloroquina é um bom medicamento para a Covid-19 como ela é para outras doenças. Para a Covid-19 a gente ainda não sabe. Perfeito. Então, inclusive, deixo até responder. Eu reitero a resposta da Natália, viu, pessoal? Então, assim, eu também não sou contra a cloroquina. Inclusive, eu estou aqui olhando para vocês graças à cloroquina. Eu estive Malária? na UTI, pois é, tive malária mista, eu fiquei em coma, e eu só estou aqui graças à hidroxicloroquina e outros compostos também. Então, eu não tenho nada contra a cloroquina.
Mas é exatamente o que a Natália falou, tá? A gente precisa, nesse momento, equilibrar gasto de dinheiro público com aquilo que é mais eficaz. É esse o nosso ponto. Então, para quem viu minha postagem, a gente já tem aí um panorama que é: existem pesquisas que mostram alguma eficácia em relação aos sintomas, são pesquisas basais ainda. A pesquisa que mostrou que zerou carga viral é uma pesquisa que eu acho que se eu falar que ela é muito ruim, eu ainda vou estar sendo eufêmico, mas existem outras pesquisas aí que mostraram alguma eficácia. Mas, Natália, conta pra gente por que é que a gente, nesse momento, não pode depositar, não é depositar esperança. Depositar esperança a gente pode, mas por que a gente não pode abraçar um único fármaco com esse nível de evidência que nós temos, inclusive colocando dinheiro público nisso? A esse nível, claro. Então, tem dois perigos aí. O primeiro é do paciente, é pessoal. Então, cloroquina, como você deve saber porque você tomou, não é balinha jujuba. É um remédio forte, é um remédio que tem efeitos colaterais, e esses efeitos colaterais que a gente sabe quais são, eles foram medidos para malária, para lúpus e artrite reumatoide. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, que se dane os efeitos colaterais, sabe, você prefere morrer? Então, vamos por partes. Primeiro, a gente não pode pressupor o que ainda não foi demonstrado. Então, essas pessoas que estão falando, você prefere morrer, elas estão pressupondo que a cloroquina funciona. Pressupondo que a cloroquina funciona, os efeitos colaterais poderiam realmente ser deixados para segundo plano, porque, se funciona, dane-se os efeitos colaterais. Mas ninguém disse que funciona. As evidências são fraquíssimas. O paper que você mencionou, do estudo francês que foi feito, que foi o que deu o hype a tudo isso, o que trouxe tudo isso à tona, realmente chamar de ruim é elogio. O paper é absurdamente ruim, mal feito, com dados manipulados e com dados ocultos. Então, assim, o paper beira fraude. É isso. Sabe? A gente está baseando políticas públicas de um país em cima de um paper que beira fraude científica e que foi criticado pelo próprio jornal que o publicou. Está prestes a ser retirado. Então, primeiro a gente tem que saber disso. Ninguém até agora mostrou que a cloroquina tem qualquer benefício. No entanto, muitos estudos mostraram que os efeitos colaterais são graves e que a gente ainda não sabe bem quais são esses efeitos colaterais em pessoas acometidas por Covid-19. Porque muita gente fala assim... Diga, você ia falar algo? Não, porque um ponto importante, Natália, porque para as pessoas entenderem que é assim, as pessoas fazem muita correlação que tá, mas se é oferecido até como profilático para malária, por que a gente vai se preocupar com os efeitos colaterais? Porque a gente está falando de uma doença diferente. Natália, lembra aquela história que foi usada para chikungunya? Aquele artigo que em animais, quando testou a cloroquina in vitro para chikungunya, deu muito bem. Sim. Quando chegou para animais não humanos, houve um aumento da febre hemorrágica. Sim. Então, se você está doente, óbvio que o seu corpo vai responder diferente, não é isso? Exatamente. Então, isso aconteceu para chikungunya e para ebola também. Então, funcionou a cloroquina para esses vírus, funcionou super bem in vitro, em células de laboratório, mas quando foi feito o teste em animais, os animais pioraram da doença e a gente observou um aumento da carga viral. Ou seja, o remédio estava ajudando o vírus e não o paciente. E o paciente piorou, os pacientes que nesse caso eram animais. Tá? Mas isso já dá uma ideia para a gente de como é imprevisível o uso de um remédio, mesmo que o remédio já exista, mesmo que o remédio esteja no mercado, mas o uso de um remédio para uma nova doença é imprevisível. No caso da Covid-19, o que está acontecendo? Né? As pessoas que usam para lúpus, para artrite reumatoide, elas usam realmente por muito tempo, usam com profilático para malária, mas são pessoas que são saudáveis. Elas têm a doença autoimune, mas apesar da doença autoimune, elas são pessoas saudáveis que levam uma vida normal. Uma pessoa que está acometida por Covid-19, ela está com o organismo tentando combater uma doença infecciosa. É uma condição completamente diferente de preventivo de malária ou de doença autoimune. E esse medicamento, a hidroxicloroquina, nunca foi testada para ver como que o organismo da pessoa reage numa doença infecciosa. O histórico a gente já viu que não é bom, vide ebola e chikungunya. Né? Então, já tem aí um histórico meio duvidoso. O SARS-CoV-2 é um vírus que ataca o coração.
Então, e ser cardíaco também é fator de risco. Então, grande parte dos pacientes que estão na UTI, eles já são cardíacos. O vírus vai lá e ataca o coração. Aí você vai lá e dá hidroxicloroquina, que é uma droga que também ataca o coração. Não feliz com isso, você dá azitromicina junto, que é outra droga que também ataca o coração. Gente, vocês não acham que é muita coisa atacando o coração do paciente? De uma vez só? Então, é completamente diferente de uma pessoa que está tomando isso para lúpus. E a pessoa que está tomando isso para lúpus tem acompanhamento médico. Esses efeitos colaterais são acompanhados. E se ela começar a ter qualquer arritmia ou problemas de visão, porque outros efeitos colaterais são perda de visão, de audição, problemas no fígado, o médico dessa pessoa vai trocar a medicação. Ela está com acompanhamento. É completamente diferente do que a gente está fazendo agora. Então, é muito importante a gente falar, Natália, que assim, nós estamos trabalhando com as probabilidades, né? Então, por exemplo, a Natália falou que há um potencial efeito colateral cardíaco, tanto da hidroxicloroquina quanto da azitromicina. Mas nós estamos também trabalhando no campo das probabilidades. Pode ser que um estudo bem conduzido, com muitos pacientes, mostre que esses efeitos, de fato, são efeitos que não são observáveis para a Covid-19, mas a gente não sabe disso. Então a gente não pode, baseado num artigo fraudulento, e depois um artigo com muito pouco, que não é fraudulento, o segundo lá, que é até bonzinho, mas aqui tem uma amostra realmente muito baixa nesse momento, e eu gostei desse artigo que mostra uma melhora de sintomas, não de zerar a carga viral, como foi o primeiro. O segundo mostra uma melhora de sintomas, mas ele é bem honesto na discussão. Ele fala, olha, tem esse indício aqui, mas tem que tomar cuidado, não quer dizer que vai sair por aí, sabe, receitando hidroxicloroquina assim à torta e direito, tem que prestar atenção nos efeitos colaterais. Eu gostei da discussão do artigo. Agora, a gente só vai saber com mais certeza, não só em relação à hidroxicloroquina, mas também em relação a vários outros fármacos que a gente vai comentar aqui. A gente só vai conseguir ter essa certeza, pessoal, daqui a pouco tempo. Então tem muita gente falando assim, não, mas a gente precisa, sabe, de resposta agora. Eu falei, é verdade, a gente realmente precisa de resposta agora. Mas imagina uma coisa, pessoal, imagina que vocês estão correndo, tá, de um incêndio, tudo bem? Vocês estão correndo de um incêndio. Se vocês correrem acima do que vocês podem correr, vocês tropeçam e caem. Então, a ciência ela está correndo muito acima do que ela geralmente corre. Só que ela não pode ser atropelada, né, Natália? Ela não pode cair. E o que está acontecendo agora nesse momento é isso. Está rolando um aproveitamento midiático-político em cima de um fármaco. São vários que têm potencial, até melhor do que a cloroquina. Em cima de um fármaco. E aí a gente precisa entender por quê. E eu acho que tem duas coisas que eu queria comentar, Hugo. O segundo estudo que você falou que você gostou, que é aquele de 62 pacientes, né? Ele tem alguns problemas sérios também. Apesar dele ter... o que está registrado nesse estudo, no Clinical Trials, porque antes da gente fazer um protocolo de ensaio clínico, a gente tem que registrar esse estudo falando o que a gente vai testar. E daí depois a gente faz o ensaio clínico, daí a gente escreve o paper falando, ó, a gente testou o que a gente prometeu e aconteceu isso. Né? O que aconteceu com esse estudo de 62 pacientes que você achou que estava razoável? Se a gente olha só os resultados, a gente fala, até que tá bonitinho, é um N pequeno. A discussão tá mais branda, né? Tá um pouco, parece mais honesto, né? Mas o registro do estudo no Clinical Trials, o que eles falaram que iam fazer, é completamente diferente do que eles de fato fizeram. Então, isso para mim, já é um sinal de alerta muito forte. Por que os caras mudaram os endpoints? Os endpoints são aquilo que a gente se propõe a medir. Então, por que eles mudaram isso no meio do caminho? Geralmente, você muda no meio do caminho porque a sua primeira ideia não deu certo. Então, isso não é um bom sinal. Eles falaram que eles iam medir carga viral e que eles iam ter 3 braços no estudo. E isso não foi feito realmente. Não foi feito. Não foi feito carga viral. Realmente não foi. Eles queriam colocar 300 pessoas no estudo, 100 em cada braço. Ia ter um braço recebendo remédio, um braço sem receber e um braço de placebo. E eram 300 pessoas. E eles iam medir carga viral. No fim, eles mediram recuperação clínica e eles não fizeram os 3 braços, o braço placebo sumiu,
Mesmo assim, eles continuaram dizendo que era duplo cego. Não tem como ser duplo cego se você não tem placebo. Duplo cego, para quem não sabe, é quando nem o paciente sabe o que remédio que ele está recebendo, se é o de verdade ou se é o placebo, que é um remédio de mentira. E nem o pesquisador sabe o que ele está dando. Só dá para fazer duplo cego se você tiver o remédio de mentira para comparar, que é o placebo. Se eles tiraram o placebo, já não é duplo cego, mas eles falam que é. Então tem muita coisa esquisita. As 300 pessoas viraram 62. Também ninguém explicou por quê. E em vez de medir carga viral, eles mediram a recuperação do paciente. Então, para mim, isso acende um alerta de que assim, deu alguma coisa errada no estudo. E tanto que até agora não foi publicado, né? Ele continua no pré-print. Um dos mais críticos é assim, se realmente começou o teste com 300 e foi publicado 62, o que aconteceu? É grave. Que é grave. Aí? Isso grave. é realmente grave. Isso é realmente grave. Né? Uma coisa importante, Natália, e não tem como não tocar nesse assunto, porque também as pessoas perguntam muito e tal. Há uma defesa realmente baseando-se na ciência, no que a ciência nos oferece, né? A gente não vê motivos para que se haja um gasto enorme de dinheiro público em cima de um fármaco que não está demonstrando ser o elixir da cura, né? Como vamos dizer assim, ok? Mas nós temos uma carta, né, chamada Carta dos Cientistas ao Ministério da Saúde. E nessa carta, um corpo de cientistas, muito pouco numeroso, mas enfim, fica parecendo que estão representando os cientistas do Brasil, né? Solicita ao Ministério da Saúde que se faça o uso de hidroxicloroquina desde as fases iniciais da Covid-19. Comenta pra gente de que forma a gente pode explicar para as pessoas por que isso está errado e explicar também um pouco dessa dissonância entre cientistas. Ok, então vamos por partes. Primeiro, por que é uma péssima ideia dar um remédio que a gente não sabe se funciona, mas que a gente sabe que faz mal, nas fases iniciais da doença? Né? Porque as pessoas que estão nas fases iniciais da doença, para começar, elas não estão no hospital, elas vão para casa. Aí você vai dar um remédio que pode ter danos cardíacos, que pode agravar a carga viral, porque a gente não sabe, vai que acontece o que aconteceu em chikungunya e ebola. Então, vai aumentar a carga viral, o paciente pode piorar e pode transmitir mais também, porque vai ter mais vírus circulando. Né? E é uma doença que acomete bastante idosos. E daí você vai estar dando esse combo, hidroxicloroquina mais azitromicina, ele é realmente uma invenção do diabo, né? Porque, sabe, a hidroxicloroquina já tem problema, já dá efeito cardíaco, a azitromicina também. Mas a azitromicina também dá uma diarreia desgraçada, que leva à desidratação. Então, você imagina que legal os velhinhos sozinhos em casa tomando hidroxicloroquina com azitromicina. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento. Então, nas fases iniciais da doença. Não é uma ideia brilhante? Né? E daí, você me diz que essa ideia brilhante está nessa carta assinada por cientistas e que, até onde eu sei, lideradas por uma pessoa que se diz cientista, mas que defende o design inteligente, que é um nome bonitinho para o criacionismo, né? E que provavelmente é uma pessoa que nem entende como que o vírus surgiu, porque se o vírus foi criado por Deus, por que Deus está querendo matar todo mundo? Deve ser algum tipo de castigo, né? Então, assim, essa pessoa é a pessoa mais qualificada para dizer se a gente deve usar hidroxicloroquina, uma pessoa que não consegue entender nem como que a evolução produziu um vírus desse. O cara deve estar se descabelando para entender por que Deus mandou a peste para matar a humanidade. É uma coisa muito... Imagina, eu tenho amigos, né, que têm diversos espectros políticos e um deles, apoiador do governo, ele veio me perguntar, mas a gente troca uma ideia super bacana sempre. Eu falei assim para ele, cara, imagina uma coisa. Imagina que um grupo de cientistas declaradamente lulistas, daqueles assim, mais boné vermelho, estrela no peito, se reunisse para escrever uma carta de apoio a um governo petista sobre, por exemplo, alguma coisa que estivesse à revelia da comunidade científica. Eu dei o exemplo da aprovação das hidrelétricas, por exemplo. Né? Imagine que esse grupo de cientistas fizesse isso, e declaradamente lulista. Você, como uma pessoa que não gosta do PT, você iria achar essa carta legítima? Ele falou, não, meu velho. Pois é, esse grupo de cientistas, chamado Docentes pela Liberdade, é um grupo de cientistas que é apoiador ferrenho do governo desde a eleição.
Então, não é um grupo de cientistas que possui imparcialidade política. Não é de jeito nenhum. Né? Então, começa por aí esse ponto. E o segundo ponto não é uma briga de currículos. A ciência não funciona dessa forma, muito embora isso exista no campo social, inclusive em relação à percepção da ciência. Tá? Quem vai ter currículo melhor, ele tem uma maior disposição a ser ouvido. Porém, o que a gente tem que entender é o que a comunidade científica fala sobre isso. E o que as grandes instituições falam sobre isso. Se você acha que uma carta de 30 cientistas, completamente alinhados com o governo, um deles liderado inclusive por uma pessoa, né, por um fundamentalista, que tem como meta de vida instaurar o ensino do criacionismo, o design inteligente nas escolas. Se você acha que isso é algo a ser, sei lá, relevante por ser cientista, tudo bem. Eu fico então com a posição da Academia Brasileira de Ciências, a instituição científica mais respeitada do Brasil, centenária, 1916 a sua inauguração, e que ela se posiciona falando exatamente o que eu e Natália estamos falando aqui, que é calma. Não é proíba a cloroquina, não é isso. Pelo contrário, eu falei isso, não deposite em um fármaco que tem, por enquanto, pouca eficácia revelada, como se fosse o elixir da cura, ainda por cima para todos os testes clínicos. Por que isso está acontecendo? Todos os casos clínicos, porque o que está acontecendo? As pessoas estão, nesse momento, Natália, pressionando as prefeituras e governos a comprarem e liberarem cloroquina como se isso fosse a salvação. Inclusive dizendo que o governo e as prefeituras estão, olha só, querendo que as pessoas morram. Porque elas acham que a salvação é essa e não o distanciamento social. Então essa é a discussão que a gente faz, pessoal. Não tem como a gente investir milhões de dinheiro público, que já é escasso, para arriscar uma coisa que nesse momento não há eficácia de que realmente seja isso tudo. Existem outros fármacos que vão responder melhor para a gente, e uma coisa super importante vai chegar daqui a pouco essa resposta. Existe uma coisa muito mais eficaz para você investir milhões de reais, chama-se respirador. Se a gente investir em respirador, meu amigo, a gente salva a vida. Por quê, Natália? Porque o tratamento existe. Eu quero pegar esse gancho que você falou, Hugo, de que o governo quer que as pessoas morram, ou mesmo quando falam pra gente essa coisa de você é contra a cloroquina, você quer que as pessoas morram. O que você prefere, tomar o remédio ou deixar morrer? Então vamos deixar uma coisa bem clara: nenhum paciente está deixado à própria sorte. As pessoas estão recebendo tratamento. Não confundam tratamento com medicamento. E não confundam medicamento com pílula milagrosa. Tá? Então, as pessoas estão recebendo tratamento de suporte. Dentro desse tratamento de suporte, as pessoas estão recebendo outros medicamentos que também são de suporte. E a maioria das pessoas se recupera com esse tratamento. A Covid-19 não é uma sentença de morte. Se você não tomar hidroxicloroquina, você vai morrer. Não! As pessoas se recuperam. Nós estamos tratando as pessoas. Eu acho até um desrespeito com os médicos e enfermeiros você falar, vocês preferem deixar morrer? Ninguém está deixando morrer, não. As pessoas estão sendo cuidadas. E para isso a gente precisa de investimento em respiradores, porque é isso que realmente vai salvar a vida das pessoas e não pílula milagrosa. Outra coisa que eu acho importante, Hugo, e eu vou frisar isso muitas vezes, quantas forem necessárias, não é só que a gente não sabe se a cloroquina é eficaz ou não. É que cada vez mais a gente sabe dos riscos e dos efeitos colaterais graves que ela tem. Estão saindo trabalhos na França, na Suécia, que estão mostrando em Nova York também, que mostraram que usar hidroxicloroquina pode causar arritmia, parada cardíaca. Pessoas podem morrer por causa do remédio. Então, essa coisa de vocês preferem deixar morrer do que dar o remédio, e se dar o remédio é que está matando as pessoas? Essa hipótese, por acaso, não existe? Ela existe sim. Existe, está sendo testada e parece que o risco é grande. Saiu um outro paper hoje que mostra o risco de piorar a necessidade de intubação. Pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina tiveram mais necessidade de intubação do que o grupo que não foi tratado. É um pré-print que acabou de sair.
São estudos pequenos? São, mas acendem um sinal de alerta de que não é balinha jujuba. Nessa doença pode ter um efeito ruim, pode piorar a doença. E a gente vai sair gastando dinheiro público para dar isso para milhões de pessoas, tá todo mundo louco, baseado. E a história da azitromicina é pior ainda. Porque a azitromicina só entrou nessa onda por causa daquele primeiro estudo francês que a gente pode jogar no lixo de tão ruim, onde 6 pessoas, 6, gente, por favor, conta nos meus dedos, 6 pessoas que tomaram essa combinação de hidroxicloroquina mais azitromicina melhoraram. E por causa dessas 6 pessoas que melhoraram, o mundo inteiro ficou louco, é isso? E ainda mais porque o francês esqueceu de contar das 6 outras pessoas que também tomaram essa combinação de hidroxicloroquina e azitromicina, que pioraram, sendo que 3 foram para UTI e uma morreu? Porque esse estudo foi fraudado? Então, assim, é inacreditável que o mundo inteiro tenha enlouquecido por causa de um estudo francês mal feito. E aí cabe dizer que os 2 principais países que estão hoje investindo nisso, Brasil e Estados Unidos, têm relações, vamos dizer, um tanto quanto comerciais espúrias, né? Em relação à produção de hidroxicloroquina. Então, a gente precisa ter, por exemplo, o que produz aqui no Brasil é financiador do governo, e nos Estados Unidos a relação ainda é pior ainda, né? Então, essa situação, gente, a gente precisa tentar mostrar para as pessoas que quem torce a favor do vírus é quem chega em rede nacional, no mais alto escalão político brasileiro, e fala para as pessoas que é só uma gripezinha, que é só um resfriadinho, que a economia tem que voltar, que, enfim, um monte de coisas nesse sentido. Isso é torcer pelo vírus. A pessoa que esfrega o nariz e aperta a mão do seu apoiador, como aconteceu hoje. Então, isso é torcer pelo vírus. O que a gente está fazendo é justamente o contrário. E outra coisa, entendo o que eu vou te falar, eu vou falar aqui para vocês, tá, pessoal? Esse debate inteiro só está sendo politizado porque existe um lado político que está simplesmente tornando isso um caos, que é anticientífico. Não fosse isso, nós estaríamos aqui tentando única e exclusivamente salvar a vida de pessoas para elas ficarem em casa. Tanto é que eu faço aqui mais uma vez o que eu sempre falo. Para não dizer que eu faço proselitismo político, parabéns Henrique Mandetta, que pelo menos não pelo menos um ministro não é lunático. Então, eu não coloco o Henrique Mandetta no altar, tá? Eu acho que ele está fazendo a obrigação dele, que é escutar o que a ciência está falando e aplicar isso. Porque, de resto, o nome disso, gente, me desculpa, é crime contra a humanidade. Mas o Então, não é proselitismo político. Eu não trabalho 18 horas por dia, eu tenho certeza que a Natália não trabalha menos do que isso aqui, desde quando essa quarentena começou, para a gente ficar aqui tentando derrubar não sei quem. Não é, cara. Então, por favor, para com isso, tá? Para com isso. A gente precisa ter nesse momento serenidade. Então, assim, agora, vamos falar de bons prognósticos, né? Nós temos hidroxicloroquina, nós temos ali outros retrovirais, temos retrovirais, né, no caso, que é a Atazanavir, que é um remédio usado para tratamento dos sintomas do HIV. Nós temos o Remdesivir, que é o de Ebola e MERS. Nós temos plasma convalescente. Nós temos uma série de coisas que podem mostrar ali um caminho para a gente. Natália, eu queria que você comentasse sobre isso. Quais são os bons prognósticos? De onde assim, serenamente, o que você acha que qual é o melhor cenário em termos de tratamento? Claro que não vai ter pílula mágica, né? Mas qual é o melhor cenário? Então, Hugo, a gente tem vários remédios que estão sendo testados, né? Tem uns prós e contras, né? A gente está tentando usar remédios que já existem no mercado, porque daí pelo menos a gente pula uma fase de testes em humanos, que a gente sabe que esses remédios já passaram por um teste de segurança. Então, por isso que eles já estão no mercado. Né? Por outro lado, eles foram testados para outras coisas, como a hidroxicloroquina, que a gente falou, é um ótimo antimalárico. E por isso que ela já está no mercado. Então, seria bom a gente conseguir usar um desses remédios, porque daí a gente não tem que desenvolver um remédio do zero, que demora muitos anos. Né? Por outro lado, a probabilidade de que a gente conseguir fazer o redirecionamento de um remédio que já existe para essa doença é baixo.
para qualquer remédio que a gente for testar. Né? Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que, do mesmo jeito que a gente está reclamando da cloroquina, a gente vai reclamar dos outros medicamentos se eles forem usados sem testar. Então, todos eles precisam ser testados. Porque se a gente tem que ter certeza que eles estão fazendo mais bem do que mal. O que, no caso da cloroquina, a gente já viu que pode não ser o caso. Então, é exatamente esse o perigo. Né? A Organização Mundial de Saúde está testando mais outros 3 medicamentos junto com a hidroxicloroquina, que está sendo testada também. Então, a gente tem o Remdesivir, que é um antiviral, que já foi usado para ebola e para MERS. A gente tem a duplinha, que é o Luponavir com o Ritonavir. E a gente tem o interferon beta. E esses 3, junto com a cloroquina, estão sendo testados num cohorte mundial pela Organização Mundial de Saúde. Não é o melhor dos mundos, tá, gente? É um teste emergencial. Se a gente fosse fazer bonitinho, a gente tinha que fazer um teste clínico controlado, randomizado, duplo cego, com grupo placebo. Isso demora anos. Então, isso não vai dar para fazer. O que a Organização Mundial de Saúde fez? Falou, vamos fazer só testando o remédio, quem toma contra um grupo que quem não toma, só que a gente vai fazer isso no mundo inteiro. Então, aumentando muito o número de pessoas que participam, você diminui um pouco esses vieses que a gente ia conseguir controlar num estudo clínico randomizado completo. Então, foi nisso que o OMS apostou, no número de pessoas. Isso, na minha opinião, tem alguns problemas, porque você está confiando nos resultados que os países te enviam. E do jeito que isso está politizado, eu não sei o quanto eu confiaria nesses relatórios. Né? E segundo, você está fazendo um estudo incompleto. Então, você vai ter viés de confirmação dos médicos, dos pacientes, vai ter um monte de fatores de confusão ali que você não vai conseguir eliminar. Mas, se o tamanho do efeito do remédio for muito bom, vai acabar aparecendo. E é nisso que o OMS está confiando. Por enquanto, a gente ainda não tem resultados. Os resultados preliminares que a gente tem, infelizmente, não são muito animadores. Então, a duplinha muito bem. O Remdesivir saiu um pré-print hoje que mostrou que também não funcionou muito bem, mas foi feito num número pequeno de pacientes. Então, vamos esperar, né, o número maior. E o interferon beta, que daí funcionaria como um imunomodulador para pacientes graves que já estão na fase de cascata de citocinas, com o pulmão bem inflamado, né? Esse a gente ainda não tem resultados. Não é o único imunomodulador e anti-inflamatório que está sendo testado. Tem alguns corticoides, inclusive um corticoide que está sendo testado no Brasil. Então, tem um monte de outros medicamentos que estão sendo testados, e isso que o Hugo falou, gente, é muito importante. Não tem bala de prata. Nenhum deles vai ser um milagre. Talvez algum deles ajude a reduzir o tempo de UTI, a reduzir o tempo de internação, a impedir que a pessoa evolua para uma fase mais grave, mas não é pílula milagrosa. Isso não existe, isso é muito pouco provável de existir. Outra coisa que está bastante promissora é usar o soro de convalescente. Então, usar anticorpos de pessoas que já foram infectadas, se recuperaram, e ver se esses anticorpos ajudam as pessoas que estão doentes. Isso também tem que ser testado. Isso não é tão simples de fazer. Tem um racional muito interessante por trás, porque realmente, se os anticorpos ligarem no receptor, você tem pessoas que já produziram esses anticorpos, você poderia utilizar. Mas nem sempre funciona assim. Tem pessoas que produzem poucos anticorpos e são convalescentes, mas produziram poucos. Tem pessoas que produzem menos. Tem pessoas que não respondem muito bem a essa terapia. Então, tudo isso tem que ser testado. Nada disso vai poder ser feito na louca, porque a gente corre o risco de prejudicar o paciente. E é isso que a gente tem que entender. Quando as pessoas falam assim, Natália, você tem que entender que isso é uma guerra, vale qualquer coisa. Gente, o que a gente menos precisa numa guerra é fogo amigo. A gente não precisa disso. Se a gente está em guerra, a gente tem que cuidar dos nossos. Tem que garantir que eles vão ficar saudáveis justamente para poder lutar. E lembra que essa é uma doença que tem 90% de cura espontânea. Não é uma sentença de morte. O que assusta a gente é que os casos graves são muito chocantes e muito tristes.
E é claro que a gente fica abalado emocionalmente quando a gente vê isso, sabe? Uma pessoa que de repente em 15 dias morre, é chocante pra gente. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas se recupera. Então a gente não precisa ficar desesperado atrás de uma cura milagrosa, até porque ela não existe, né? E ela está realmente sendo propagada por motivos políticos, e isso é um absurdo. A gente realmente não pode, sabe, começar a gastar dinheiro público com algo que pode estar prejudicando pessoas em vez de ajudar, e ainda por cima a gente vai gastar o dinheiro público com isso e vai faltar dinheiro público para comprar teste diagnóstico, para comprar respirador. Então, calma, gente. Cautela e serenidade é o que vai salvar vidas agora, não pílula milagrosa. Natália, estão perguntando bastante sobre duas coisas: heparina e sobre o remédio para pior. Vamos lá. Comenta pra gente. Vamos lá. Então, heparina parece que realmente, junto com a síndrome respiratória, tem alguns problemas de coagulação. Então, realmente, heparina poderia ser um bom remédio. Agora, heparina é um remédio que já é um remédio padrão para qualquer tipo de sepse, mesmo sepse bacteriana. Então, não é nenhuma grande novidade. As pessoas, provavelmente em UTI, vão receber heparina de qualquer jeito. E isso vai ser decidido caso a caso. O muito importante dizer, né? Não é panaceia. Por favor, do mesmo jeito que a gente pede, por favor, para ninguém sair por aí tomando hidroxicloroquina sozinho, a gente pede mais ainda para ninguém sair por aí tomando heparina sozinho, porque depois vai morrer de hemorragia. Então, gente, calma, é no hospital, é a decisão do médico. E mesmo da hidroxicloroquina deveria ser a decisão do médico e não uma política pública, porque o uso off-label existe, o médico pode prescrever se ele quiser. O que acontece quando você transforma em política pública é que você coloca uma pressão desgraçada nos ombros do médico para ele receitar. Porque ele começa a ser pressionado pelos familiares do paciente, ele começa a ser pressionado pelo hospital, e ele não precisa dessa pressão, ele precisa de tranquilidade para tratar do paciente dele. Então, eu acho que é muito importante a gente preservar também o médico, que ele vai tratar caso a caso. A ivermectina, aconteceu a mesma coisa que a efeito muito bom in vitro. In vitro quer dizer células de laboratório. Gente, lembra que a própria cloroquina, em células de laboratório, ela funcionou super bem para todas essas viroses: dengue, zika, chikungunya, influenza, SARS e agora para Covid-19. Para todas essas viroses, quando você testou em célula de laboratório, cloroquina, beleza. Ivermectina, beleza. Quando foi testar em animais, não deu certo. Tá? Então, não é assim. Só 7% dos remédios que a gente testa em laboratório realmente acabam funcionando em humanos. As coisas Isso é uma coisa que é um dado sensacional, Natália. Presta atenção, gente. 7% dos remédios que dão certo in vitro, como é o caso, ok? Como é o nome do remédio? Eu sei, como é? Ivermectina. Ivermectina. Então, deu certo in vitro não significa dizer que vai dar certo em animais, e mesmo que dê certo em animais, não significa que dizer que vai dar certo na gente, tá? Então, é assim, calma. Em qualquer outra situação, a gente leria um paper desse e falaria assim, ok, vamos esperar. Agora, a gente tem vários outros remédios na frente. Outra pergunta que fizeram. Saiu um paper correlacionando que países que estão se dando, sei lá, que não estão se dando bem, né, com a Covid, tem maior número de mortes, são países com baixa cobertura de BCG. A gente já pode encarar essa correlação como uma correlação certa? Não. Gente, correlação não é causa. Repitam isso 3 vezes dando pulinhos na frente do espelho, por favor. Correlação não é causa. Correlação é super enganosa. Se vocês entrarem, tem um site que vocês vão achar super divertido, chama Spurious Correlations. Entra lá, que eles mostram dados reais, fazendo correlações completamente absurdas, mostrando como dados reais podem ser correlacionados. Então, por exemplo, um que eu gosto muito é um que relaciona o aumento do aquecimento global com a diminuição do número de piratas. É perfeito. A correlação é perfeita. Então, assim, quando a gente vê esses papers que fazem correlação, quantos fatores de confusão não estão por trás? Então, vamos ver. BCG.
né? Países que dão BCG. Brasil é um país que dá BCG. Vários países em desenvolvimento dão BCG. Mas também são os países que estão em desenvolvimento. Quais outros fatores de confusão tem aqui? Subnotificação de casos. A gente sabe que no Brasil a gente tem quase 90% de subnotificação. Então a gente não tem ideia da quantidade real de casos que tem aqui. Índia também, a mesma coisa, subnotificação de casos. A gente não sabe quantos casos estão acontecendo de verdade lá. Quanto mais desenvolvido é o país, e tem muitos países desenvolvidos que não usam BCG, melhor é a notificação deles. Então, vocês veem quantos fatores de confusão podem ter por aí? Né? A gente não pode correlacionar esse fato. Esse fato precisa ser muito mais bem investigado antes da gente falar qualquer coisa sobre a BCG. Nós temos aqui acompanhando a Helena Costa, ela é médica, inclusive está trabalhando na linha de frente, inclusive já deixo um abraço a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente dessa pandemia. E ela falou uma coisa super interessante que a gente está falando, quando a gente comemorar um remédio ou vários remédios, essa comemoração ela é principalmente para desafogar quem está na UTI. O que é isso? O cara está na UTI, ele está passando, obviamente, por problemas decorrentes da sua infecção. Se você tem um remédio que consegue ter eficácia nos sintomas, eu consigo, por exemplo, não entubá-lo ou desentubá-lo mais cedo. A Covid-19, pessoal, ela deixa uma pessoa entubada, quando ela vai para a intubação, né, ela fica 20 dias em média na intubação. Só que um hospital muito bom, pega um hospital excelente, ele vai ter, sei lá, uns 10 respiradores. Uns 10. Só que num dia chegam 20. Amanhã chegam 30, se somam com 20 que estava ali ontem. Entendeu? Depois de amanhã vão chegar 40 que se soma com 30. Isso ao longo de 20 dias, numa escala que a gente chama de escala geométrica. Então, pessoal, o problema hoje... Você vai assim, o que vai salvar vidas? Respirador. Respirador vai trabalhar. Eu vi uma notícia hoje que me deixou, olha, chocado, que eu tive que segurar para não chorar. 5 milhões de africanos, existem, se você pegar uma determinada região da África, 5 milhões de pessoas para um respirador. 5 milhões e um respirador na África. Então, o nosso maior problema hoje é esse. Né? Então, o que a gente vai ter que pensar é diminuir a curva de contágio para que as pessoas fiquem... Porque, assim, não é que todo mundo vai pegar, mas todo mundo é potencialmente... Não é isso, Natália? Ninguém é imune a esse vírus, né? Não, ninguém é imune a esse vírus, não é isso? Ninguém é imune a ele. Não. Então, todo mundo pode pegar. Mas não é que todo mundo vai pegar, mas todo mundo pode pegar. O problema é que se é um espaço de tempo muito curto, o sistema de saúde não aguenta. E aí morre gente. A gente tem que diminuir a curva de contágio e esses remédios vão servir para desafogar quem está na UTI. Exato. E daí, Hugo, o perigo desse uso político da cloroquina ou de qualquer outra bala de prata. Porque a gente fazendo a maior força, nós cientistas, para falar para as pessoas que elas têm que ficar em casa, que elas têm que respeitar o isolamento social, justamente para a gente fazer com que a doença avance mais devagar e dê tempo de atender todos os casos graves, que os hospitais consigam atender os casos graves, e daí vem o presidente falando que tem uma bala mágica que dá 100% de cura, e ainda incitando as pessoas para saírem de casa. Então, imagina na cabeça da pessoa que não entende que isso é mentira, que não tem um remédio que dá 100% de cura, ela vai falar assim, para que eu preciso ficar em casa? Por que eu não posso trabalhar? Eu vou sair, é só tomar um remédio aí que tem 100% de cura. Então, isso ainda gera um problema social muito forte. Porque já está difícil, é angustiante. A quarentena é angustiante, é difícil convencer as pessoas a ficarem em casa. É claro que a gente quer que isso acabe logo. Mas você fazer um uso político de um remédio para tentar, inclusive, apressar essa situação, é o que você falou, é criminoso. É criminoso. E é um ponto importante também de te dizer, Natália, para as pessoas que ficam sem entender, né? Porque elas ficam sem entender assim, mas, gente, a gente já teve várias outras pandemias antes, ou epidemias antes. Por que não está acontecendo isso? Gente, o maior problema
do coronavírus, o SARS-CoV-2, né, da Covid-19, é a velocidade de contágio. Número 1, ninguém é imune. Todo mundo pode pegar. Número 2, ele é muito rápido. Ele é extremamente rápido. Então, o problema todo está na velocidade desse contágio. E a melhor forma de eu fazer isso, infelizmente, é colocar as pessoas em casa. Até hoje, aí, divulgar uma pílula mágica, a gente vai ter um problema muito sério. Eu acho que está travando a da Natália. Voltou? Voltou. Natália, nós temos ainda 15 minutos. Eu vou até, inclusive, aproveitar para poder comentar aqui sobre a questão a questão ainda meio que política nesse ponto, né? Sim. Que é o seguinte, o que eu vejo, eu não sei se você concorda comigo, mas é muito difícil, e é verdade, para um governo federal, ou qualquer nível de governo, oferecer soluções que prontamente resolvam o problema. Então vai virar ali uma briga política de falar o seguinte, cara, deixa eu apontar qual é a solução. O que eu vejo eu vou dizer que tem um remédio e vou falar para não ficar em casa, porque a economia vai quebrar. E vai. Vai. Ok? Vai quebrar. O problema é que, das duas, uma, vai quebrar. Claro que a gente não vai ter esse número de 1 milhão de mortos, por quê? Ou de milhões de mortos, por quê? Porque os estados entraram em quarentena, então a gente vai diminuir a curva, e lá na frente vai dizer, tá vendo? Eu falei que não era tudo isso, e agora a economia está quebrada por culpa dos governadores. E, obviamente, também é um jogo de lá para cá, claro, é óbvio, né? Também tem vários jogos de prefeitos e governadores que também vão ficar querendo jogar a bola para lá. Qual é o nosso maior problema disso que eu vejo, tá? Eu acho que vai ser um festival de subnotificação. Acho que já está sendo. Então a gente não tem a menor ideia. Menor ideia não. A gente tem alguma ideia, mas a gente não tem uma ideia exata sobre o que realmente é a Covid-19 no Brasil. Né? Eu não tenho. Porque, primeiro, o cara chega lá no hospital, só recebe o teste quem chega no hospital. Começa por aí. E é internado, na maioria das vezes. Aqui no Ceará está demorando 10 dias para o teste sair, Natália. Então, imagina a quantidade real de pessoas. Então, às vezes me perguntam assim, quando é que a gente vai sair da quarentena? Eu não sei, porque eu não sei a curva de contágio. Eu não sei qual é o pico dela. Eu não sei quanto tempo ela vai ficar no pico e quando ela vai descer, porque eu não tenho dado para isso. Né? Então, assim, para a gente solucionar vai ser teste. Teste. Você tem um prognóstico sobre isso, Natália? Você concorda comigo? Você acha que é por aí? Eu concordo com você, mas eu tenho uma notícia muito triste para você. A gente não tem a menor condição de testar as pessoas no Brasil. Nós Não não tem. somos uma Coreia do Sul. A gente não tem capacidade técnica e a gente não tem como importar os reagentes, porque nós não somos autossuficientes na produção desses reagentes. Os reagentes que a gente usa para fazer o teste molecular, o RT-PCR, são reagentes importados dos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos está exportando agora? Não estão. Não, claro que Estão não. pegando tudo para Não. eles. E é compreensível, não dá nem para falar, ai, que filhos. Não, não é, gente. Eles precisam. Eles não vão exportar. A gente não tem de quem importar esses reagentes. Tá muito difícil de comprar. Eu tenho acompanhado os setores de compra da USP, da Unicamp, que eu estou ajudando, da Santa Casa de Medicina também. EPI e teste diagnóstico. EPI é equipamento de proteção individual. Né, os equipamentos de proteção que os profissionais de saúde e os pesquisadores de laboratório têm que usar. Tá muito difícil de comprar. A gente não tem de quem comprar, não tem de quem importar. E os testes diagnósticos, a gente não tem de quem importar e a gente não tem capacitação para fazer os testes. A gente tem pouquíssimos laboratórios equipados com máquina de PCR, de RT-PCR, para fazer os testes diagnósticos. Não tem. Então, a gente não tem capacidade técnica e a gente não tem importação. A gente vai ter subnotificação, tanto por motivos políticos como por incompetência. E por incompetência de anos da gente não ter investimento em ciência para que a gente se tornasse autossuficiente, para que a gente tivesse produção de reagentes no Brasil e que a gente tivesse treinamento de pessoas e laboratórios capacitados. Isso é reflexo de anos de falta de investimento em ciência no Brasil. E acho que isso tem que ficar muito claro. As pessoas querem uma resposta da ciência agora, elas querem uma resposta rápida da ciência, e a gente vê, para mim é muito frustrante, porque eu vejo ao mesmo tempo que as pessoas
pessoas se voltam para a ciência falando, bom, legal, é ciência então, agora a gente entende o valor da ciência. Rapidamente elas desviam da ciência e elas se voltam para um profeta que promete a cura. Então é um equilíbrio muito delicado e que vem realmente decorrente de uma falta de investimento em ciência e em comunicação da ciência, como a gente sabe muito bem, né, Hugo? E tem um ponto super importante aí, mais uma vez, para não acusarem a gente de proselitismo político. Quando a Natália fala de anos, é anos mesmo, tá? De governos anteriores mesmo. Né? E sim, a gente está gritando desde lá atrás, tá? Cientistas estão pedindo mais investimento e contra qualquer tipo de corte há muito tempo. Esses cortes começaram em 2014. Esses cortes, assim, esses que assim, desde 2014, esses cortes eles estão acontecendo em níveis estratosféricos, ok? Mas desde 2014, os cientistas sim estão gritando, tá? Se você tiver alguma dúvida, pelo menos sobre esses dois que estão aqui, é muito simples. Dá um Googlezinho no nosso nome. Eu escrevo para o HuffPost há muito tempo. A Natália escreve há muito tempo. Há muito tempo a gente está falando disso, tá? Então não é porque é o Bolsonaro no poder, não é porque é o Dória em São Paulo, não é porque é o governador Camilo Santana do PT aqui, que a gente vai ficar, não, porque isso, não, não é. Aqui não tem proselitismo político. Claro que nós temos nossas posições e posicionamento é super importante, tá? Posicionamento eu acho super importante. Então, mas proselitismo não. Proselitismo não. Então, vamos passar para as pessoas, Natália, assim, eu acho que é o grande aprendizado que nós temos aqui hoje é a questão de que, assim, nós precisamos valorizar a ciência. Eu acho que essa pandemia trouxe um novo olhar do brasileiro para a ciência, né? Isso é super importante também. E como que a gente vai resolver isso aqui para fora? Num curto prazo, enfim, eu acho que é esperar mesmo. Vamos ver o que os testes nos mostram. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar aqui. Por exemplo, muitos leitos estão sendo construídos, hospitais de campanha, né? Vários testes, enfim, chegaram, acho que mais de 1 milhão de testes, alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que é pouco, mas que tem ali, vai trazer para a gente dados mais precisos, né? A gente tem esses estudos que vão mostrar se algum fármaco vai conseguir reduzir o tempo de UTI ou coisa nesse sentido. Mas para isso, pessoal, não tem jeito. A sua valorização em ciência não pode ser seletiva, né, Natália? Ela tem que ser todo momento. Sim, e outra coisa que a gente nem deu tempo de falar aqui, né, Hugo, mas que a gente vai ter uma vacina, só que vai demorar. Mas já tem várias estratégias vacinais muito legais que já estão sendo feitas. A parte técnica de fazer uma vacina não é a parte difícil. O que demora são os testes. Lembrando que vacina a gente vai dar em bilhões de pessoas, então a gente não pode errar, não pode apressar esses testes, vai demorar. Natália, a gente tem tempo. Pode explicar para o pessoal com mais calma? A gente ainda tem uns 8 minutos. Explica para o pessoal com mais calma por que é que a gente ainda não tem uma vacina e essas notícias que saem, Israel, a vacina de Israel, a vacina de não sei quem. Explique para o pessoal para dar um norte ali, uma serenidade para o pessoal. Então, tem várias empresas e várias universidades fazendo estratégias vacinais para a Covid-19. E todas podem ser boas, mas elas têm que ser testadas. São simplesmente estratégias diferentes. Tem gente usando o vírus atenuado, tem gente usando só o RNA mensageiro do vírus, tem gente usando partículas virais artificiais. Tem um monte de estratégias, todas são legais, todas têm um potencial de dar certo. E isso é a parte técnica, de como que eu vou produzir a vacina. Essa não é a parte difícil. Essa parte é até rápida. Então, quando a gente vê as notícias do jornal, Israel desenvolveu uma vacina. Não, Israel desenvolveu a parte técnica da vacina. Agora vai ter que testar. Como é que testa uma vacina, gente? Primeiro, a gente testa em animais. A gente vai ter que testar em camundongos. Depois, a gente vai passar para testes em animais não roedores. Daí não pode ser camundongo, tem que ser cães ou macacos. Depois disso, a gente vai passar para os testes em humanos, que são 4 fases de testes. A gente primeiro precisa testar se a vacina é segura, se ela não é tóxica, num pequeno número de pessoas. Depois, a gente passa para um número maior de pessoas para testar a eficácia. Depois, a gente passa para um número maior ainda de pessoas para ver efeitos colaterais. E até depois que a gente lançou a vacina no mercado, a gente continua acompanhando um número enorme de pessoas para ver se tem algum efeito colateral que a gente não registrou. Isso demora anos.
Não tem como apressar. E não deve mesmo apressar, porque vocês imaginam uma coisa a gente falar, né? Como eu falei, que o médico pode prescrever um remédio off-label, um remédio que nem era para aquela doença, se a pessoa está na UTI, se ele acha que aquilo vai ajudar, aquilo é o discernimento do médico. É um caso, é caso a caso. Para vacina, não é caso a caso. A gente vai vacinar bilhões de pessoas saudáveis, não pessoas doentes. A gente não pode errar. A gente não pode se dar o luxo de errar. E é por isso que demora. Vai vir? Vai. Mas precisa de investimento. Pegando o gancho do que o Hugo falou, por que até hoje a nossa vacina da dengue não está pronta? A vacina do Butantan. E o perigo que a gente corre? Imagina se a gente tem que encarar uma dupla epidemia. Uma epidemia de Covid-19 junto com dengue. Lembrando que há a possibilidade de você se infectar com os dois vírus, tá, pessoal? Pois é. Então, assim, já era para a gente ter a vacina da dengue brasileira. A gente tem uma vacina contra a dengue, que é da Sanofi Pasteur, é uma vacina ruim. No Brasil, no Butantan, a gente está desenvolvendo uma vacina boa, que protege contra os 4 sorotipos, é uma vacina muito boa. Sabe por que ela não está no mercado ainda? Por falta de investimento. Então, assim, a gente precisa entender que investimento em ciência não é luxo, é sobrevivência. A gente não vai conseguir ter uma sociedade saudável e tecnologicamente estável sem ciência. Isso não existe. E eu espero que pelo menos a pandemia sirva para isso, para que as pessoas acordem que o investimento em ciência precisa acontecer, que o investimento público em ciência que precisa acontecer e que o investimento privado em ciência também precisa acontecer. E que a valorização também, né, a valorização social em cima disso. Por exemplo, a ciência não dá voto, né? A gente temos hoje milhões de pautas aí que dão voto, mas o cientista não. Você não vai lembrar, por exemplo, agora de uma pessoa que se elegeu uma pauta científica, por exemplo, né? Isso lá fora é muito comum. Então a gente vai precisar mudar isso. E é por isso, eu acho que assim, quem está aí na divulgação científica há mais tempo, eu acho que as duas pessoas que estão falando com vocês agora são representantes de pessoas que estão na divulgação científica há muito tempo, desde a época dos blogs. Então, depois que a gente passou para o vídeo, e agora a Natália com o Instituto, que trabalha com isso em políticas públicas, então, a gente vai precisar do apoio de vocês. O final de tudo é isso, tá, galera? Sobre salvar... Que horas são? Faltam 3 minutos. Só um recado aqui para vocês. Eu vou salvar a live aqui no Instagram. Na última live que eu tentei salvar, não ficou... Não salvou. O YouTube, o Instagram disse que não ia conseguir. Então, vamos torcer para que o Instagram dessa vez salve. Eu não sei como é que eu tiro daqui e põe no YouTube, por exemplo. Se vocês souberem como que tira daqui e põe no YouTube, no IGTV não dá porque é 10 minutos, eu já sei disso. Se vocês souberem como fazer isso, me manda um direct que beleza, aí a gente faz o que for. Tira o áudio, põe no podcast, manda pro tiozão no WhatsApp, eu não sei. Natália, queria te agradecer imensamente. Eu acho que foi uma live incrível, pelo jeito aí, pela reação da galera. Eu acho que eles vão querer que a gente faça outra, dá um coraçãozinho aí se vocês quiserem que a gente faça outra live, com certeza absoluta. Mas muito obrigado, viu, pela sua presença, foi incrível. Eu que agradeço, Hugo, foi ótimo, é sempre um prazer falar com você e que bom, né, que a gente pode levar um pouco de informação de qualidade para quem está interessado. Claro, claro. Natália, muito obrigado. Pessoal, sigam o IQ Ciência, Instituto Questão de Ciência, @IQCiência. Sigam também a Natália, @Natália Pasternak, Tachner, é um nome um tanto quanto difícil, mas vocês vão encontrar facinho. Se botar Natália Paster, já acha a Natália Pasternak já. Muito obrigado a todas e todos que estiveram aqui presentes com a gente. Faltam 2 minutinhos. Então, assim, se a gente não conseguiu responder todos os comentários, não tem problema. Pessoal, Instituto Questão de Ciência tem várias revisões. A revista Questão de Ciência... Exato. A revista Questão de Ciência tem várias revisões sobre a hidroxicloroquina, sobre coronavírus e várias outras coisas. Me acompanhem aqui também no Instagram e no Instagram do Instituto, que a gente vai tentar passar isso para vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos torcer para essa live ficar salva. Obrigadão, Natália. Tudo de bom, viu? Tá, Hugo. Obrigada.